Hoje o dia foi de protestos de motoristas de aplicativos na cidade de Teresina. Desde o começo da manhã fizeram uma manifestação, ocuparam a Avenida Marechal Castelo Branco e forçaram até um debate na Câmara de Vereadores. Quem acompanhou toda a movimentação e o dia de hoje, Gorete Santos, que está ao vivo aqui no Jornal do Piauí, direto da Câmara Municipal de Teresina. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Agora, tranquilidade aqui na Câmara, mas o clima foi bastante tenso na manhã de hoje. Motoristas de aplicativos lotaram o plenário, taxistas também pressionando os vereadores para que discutissem mais esse projeto de regulamentação do transporte por aplicativo. Houve muita discussão e a sessão acabou suspensa, mas a gente tem novidades. Vamos ver como é que foi a manhã de hoje. Desde o início da manhã, taxistas e motoristas do sistema de aplicativos ocuparam duas faixas da Avenida Marechal Castelo Branco. A lentidão do trânsito aumentou ainda mais quando a chuva chegou. A movimentação estava pacífica do lado de fora, mas do lado de dentro, o clima esquentou. Pouco tempo depois da sessão iniciar, houve queda de energia e mais manifestação. O fornecimento da energia elétrica foi restabelecido, mas a ordem nem tanto. O clima tenso durou mais de uma hora. Os motoristas de aplicativo vieram à Câmara cobrar a revisão dos 3 pontos mais polêmicos do projeto. Já os taxistas pediam a votação imediata. Mas o assunto sequer estava na pauta do plenário dessa quinta-feira. Ainda assim, diante da pressão, alguns vereadores se posicionaram sobre o assunto e depois a sessão foi suspensa. A apreciação do projeto deve ser finalizada até amanhã na Comissão de Legislação e Justiça e depois segue para a Comissão dos Transportes. Só então irá para a votação em plenário. Os pontos de conflito são o limite do número de motoristas em 2.000, hoje o sindicato defende que são aproximadamente 7.000 na capital, a restrição de placas apenas de Teresina, além da idade do veículo, que teria sido definida em 8 anos mais 2 de carência e teria sido reduzida para 6 anos, mantendo os 2 de carência. Nós queremos garantir que a gente possa fazer o diálogo até o fim, para que as categorias possam sair convencidas de um projeto que seja benéfico para a cidade de Teresina, principalmente para os usuários desse transporte por aplicativo em nossa cidade. Teresina não pode abrir mão desse sistema, tendo em vista que outras cidades regulamentaram sem muito prejuízo. Nós queremos que aconteça o mesmo aqui em nossa cidade. As cidades que liberaram inicialmente, sem nenhuma limitação para o número de pessoas que desempenham essas atividades, estão retrocedendo, estão vendo que havia necessidade de um certo controle. Só que é aquela história do lençol, se puxa para um lado, descobre o outro. Isso nós temos que conviver e temos que ter a paciência e a tranquilidade para decidir o melhor para a cidade. Eu sou usuário de aplicativo, sou usuário de táxi e entendo bem cada uma dessas reivindicações. Há uma perspectiva de que a votação ocorra ainda na próxima semana. Até lá, as categorias de motoristas se articulam para convencer os parlamentares. Só precisa o pessoal do aplicativo entender um pouco do que vai ser a vida dele daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Eles têm que pensar assim, o bom é a regulamentação e o bom é a quantidade e o bom é a placa para Teresina. Hoje ele está achando que está dando. Se fizer o que eles estão querendo, vai inchar demais, vai entrar tanta gente que não dá para ninguém. Eles não vão tirar o sustento da família dele e vão virar miserável. Se for para limitar, que respeite a quantidade de motoristas já existentes. A questão do limite geográfico do veículo, ou seja, só carros com placa de Teresina, isso pra gente fica quase que impossível, até porque a gente tem cidades muito próximas que motoristas de outras cidades venham trabalhar aqui, porque o taxista ele tem isenção de IPVA, tem incentivos para comprar o veículo e a gente não tem. E hoje as empresas atendem um requisito que são 10 anos. A gente já flexibilizou para 8 anos com 2 anos de adaptação, porque a gente quer dar tempo ao motorista de se adaptar a essas mudanças.
Situação difícil, viu, Joelson? Após a suspensão da sessão aqui, os motoristas de aplicativos, alguns deles, se reuniram com alguns vereadores para tentar detalhar melhor, argumentar o porquê que eles querem a revisão desses 3 pontos polêmicos dos quais foram falados durante a reportagem, né? E já houve pelo menos um indicativo de emenda a esse projeto. A gente vai conversar sobre isso agora com o Igor Machado, ele que é presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo, participou dessa reunião agora há pouco. O que ficou definido em relação a essas emendas, Igor? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro foi levado ao plenarinho, né, para saber como é que ia articular. Na verdade, hoje ia ser só uma reunião da CCJ, né, que acabou gerando um tumulto, né, e não teve, foi para a pauta só próxima semana. Mas assim, o que a gente estava defendendo? A gente tivemos uma reunião passada com a CCJ também, e lá decidimos vários pontos, e um desses pontos foi que ficasse a idade do veículo de 8 anos mais 2 anos de adaptação. Quando foi ontem, aconteceu outra reunião de portas fechadas, a gente não pôde entrar, e lá a Graça Morim trouxe outra proposta de 6 anos mais 2 anos de adaptação, quebrando o acordo que já tinha sido firmado. Então assim, o que a gente quer é esses 8 anos mais 2 anos de adaptação para dar para os motoristas uma segurança, né? Para eles poderem se adaptarem ao tempo da idade do veículo. Quem participou dessa reunião agora há pouco com vocês e qual foi a manifestação da Câmara em relação à proposta dessa revisão? Olha, com a nossa mobilização, a gente conseguiu fazer com que os vereadores da Câmara ficassem sensibilizados, e após a pauta ter sido encerrada, conseguimos, o Enzo e o Gustavo Gaioso nos chamaram para os seus gabinetes para discutir algumas emendas que eles estão apostando para levar a plenário. Então assim, foi debatido algumas emendas e com fé em Deus vai dar tudo certo. Tem como antecipar alguma delas? Sim, a primeira é sobre a idade do carro de 8 anos, né? A gente vai apresentar novamente a emenda para que volte novamente o acordo que tinha sido firmado. A segunda é sobre a limitação de veículo, que a Prefeitura apresentou a proposta de 2.000, assim, não tem como, porque são 7.000 cadastrados, são 5.000 motoristas desempregados assim que essa PL for aprovada. Então, se a gente multiplicar aí 5.000 motoristas por 3, que é a base da família de Teresina, vai ser 15.000 pessoas afetadas com o desemprego. Então, a gente levou outra emenda para que colocasse a não limitação dos motoristas por aplicativo, e se houvesse a limitação, que continuasse os motoristas que já estavam cadastrados nas plataformas. E o outro ponto foi sobre o cadastramento da placa de Teresina. O motorista só pode rodar se tiver com a placa de Teresina. Se o projeto de lei passar do jeito que está, mais de 40% dos motoristas irão ficar desempregados no outro dia. Então assim, o que a gente está defendendo? Que os motoristas possam trabalhar de carros alugados. E assim, a gente não tem culpa de não ter como não comprar um carro, né? Então eu acho que isso aí deveria ser discutido com as locadoras de veículos para que elas adaptem um carro com a placa de Teresina, que aí seria mais vantajoso para todos. Quero agradecer então ao presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo, Igor Machado, trazendo, portanto, as novidades em relação a essa discussão que ocorreu agora pela manhã aqui na Câmara de Vereadores. A finalização dessa apreciação deve ocorrer amanhã. Há uma possibilidade, inclusive, de forma inédita, dessa discussão ser feita de forma simultânea pela Comissão de Legislação e Justiça e também pela Comissão de Transportes. Isso ainda não está definido. Se isso ocorrer amanhã, a votação deve acontecer já na próxima semana. Joelson. Então está quase tudo preparado para essa votação. Agora, Gorete, atrás de você tem uma tenda. Essa tenda é dos manifestantes e do protesto que está acontecendo aí?
Isso, os motoristas eles estavam, digamos assim, praticamente acampados, né, aqui na Câmara Municipal, justamente para mobilizar a categoria, para fazer uma pressão em relação à revisão desses dispositivos. Como houve esse avanço hoje, pelo menos no sentido dos vereadores ouvirem os motoristas, eles devem suspender o manifesto, né, Igor? Pelo menos até essa tramitação nas comissões para chegar à votação, né? Vão discutir as emendas, até lá está suspensa a manifestação. Eles devem sair daqui a pouco. Joelson?